Boa tarde, povo lindo de Deus, sejam bem-vindos ao programa Sexta Mais de hoje. O programa Sexta Mais de hoje está imperdível. Hoje você vai ouvir aqui boa música, você também vai ficar sabendo o que aconteceu na nossa última Sexta Mais e também vai ser edificado por um devocional direto do coração de Deus para a sua vida. O tema do programa de hoje é Copa do Mundo. E aí, você tem assistido a Copa do Mundo? Como estão as suas expectativas? Então se liga aí, fica no seu sofá. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook, Rede Super MS. Curte, comenta e compartilha com seus amigos lá, que o programa de hoje está imperdível. Para começar, eu quero apresentar aqui hoje os nossos convidados, começando pelo Carlos. O Carlos é advogado, participa da nossa juventude, da integração. Carlão, muito bom ter você com a gente aqui para trocar essa ideia, cara. Prazer é meu, feliz de estar aqui elaborando o programa. Legal. Temos também a presença do Beto. O Beto é estudante de administração, toca na nossa orquestra, toca violino, tem muitos talentos aí. Nosso tesoureiro, Betão, muito bom ter você aqui, cara. Prazer todo meu e tamo aí pra somar. Bacana. Gente, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que 65% dos brasileiros estavam desinteressados nessa Copa do Mundo. E agora os jogos já começaram, a gente viu que a galera já começou a entrar na onda, no clima, de vestir a camisa, né? Mas ainda assim tem estado muito abaixo do que era outros anos, que a galera pintava a rua, vestia a bandeira, colocava a bandeira nos carros. Então assim, o brasileiro entrou, mas não entrou tanto. E quero perguntar primeiro para você, Carlos, qual que você acha que é o motivo do desânimo dos brasileiros com a Copa desse ano e qual que é a diferença para as outras Copas? Bom, eu acho que as Copas sempre serviram de momento de prazer e de satisfação para o brasileiro, para esquecer um pouquinho dos problemas, esquecer um pouquinho das dificuldades da vida e curtir um futebol, né? O brasileiro sempre gostou muito de futebol, mas nesses últimos anos a gente percebe que a política, a corrupção, os problemas sociais, as crises pelas quais o país tem passado, recentemente greve dos caminhoneiros, enfim, toda essa situação que tem acontecido e inclusive notícias de corrupção na última Copa aqui no Brasil, isso eu acredito afastou um pouquinho os brasileiros e eles não estão tanto interessados esse ano. Não sei como vai ser daqui para frente, de repente passando aí de fase, chegando mais próximo do título, mas por enquanto acho que o brasileiro está meio com o pé atrás por conta de tudo isso. Antigamente o pessoal sabia que tinha corrupção, né? Mas não tão exposta como foi esses últimos anos aí. Hoje está muito mais às claras, né? E você tem percebido também, Betão, no seu meio de convivência, a galera meio desanimada, assim, no Brasil? Sou do tempo que pintava a rua e assistia tudo na casa de um homem só. Agora você percebe já que os carros têm menos bandeirinha e o pessoal tá meio assim, tudo por causa disso aí também. Verdade. Betão, e hoje a gente tem aí o nosso... Cada Copa o Brasil sempre teve seu craque, né? E hoje a gente tem o craque da seleção brasileira é o Neymar, né? Inclusive aí pela molecada ele é o cara mais seguido no Instagram, né? O gurizado gosta muito do Neymar. Mas como você tem visto, Betão, você acha que o Neymar tem representado realmente, o povo brasileiro se sente representado pelo Neymar? Como você vê isso aí? Eu vejo duas categorias, Renato. Por exemplo, esse público dele, o público-alvo dele, as crianças. No caso, as crianças, os adolescentes idolatram todas as brincadeiras que ele faz em campo, né? Os léus, os dribles, as gracinhas que ele faz, mas agora o povo mais adulto, já o povo brasileiro em si, que é a massa, eu creio que não tá muito na onda dele por causa da marra, né? Ele cai muito e o pessoal já... Muita piadinha tá caindo, né? Muita piada em cima, então acho que ele ficou queimado aí nesses últimos 2 anos pra cá. Esse pessoal que você se referiu mais velho, inclusive, tiveram a oportunidade de ver outros jogadores, né? Sim. Igual o Ronaldo Fenômeno. Eles eram focados, né? Não tinha muita gracinha. Tinha gracinha ali, mas dentro de campo o pessoal era... Ronaldinho Gaúcho, que fazia as graças também, mas ele era um cara focado, né? Então, realmente, a gente percebe essa dificuldade do brasileiro vestir a camisa do Neymar. Carlão, a gente está falando de Copa do Mundo, de futebol, que é um assunto que engloba todos os brasileiros, né? Mas assim, a gente falou que o Brasil está vivendo um momento difícil. Mais do que futebol, o brasileiro, no fundo, ele está querendo o quê de verdade, assim? Bom, eu acho que o Brasil precisa de justiça social, de igualdade, de educação, cultura, segurança, qualidade de vida. Eu acho que isso é o que falta mais para os brasileiros, porque, como eu falei, o futebol não está mais suprindo essa carência que o brasileiro tem. Ele está sentindo na pele a dor dessa má administração do país, dos governantes,
que tem um pensamento individualista, que pensa só em enriquecer, e o brasileiro precisa muito mais de uma justiça social, de uma igualdade do que de futebol. E você, Betão, você vê assim também, igual o Carlos? Sim, devido a todos esses problemas, né, de corrupção e tudo mais, o brasileiro não quer mais só alegria no futebol. Ele quer uma gasolina justa, uma saúde que todo mundo possa ter, ser acessível a todos. Educação de qualidade. Algo mais pra igualar tudo, né? Bacana. Já que a gente tá falando de futebol, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quais os times que vocês torcem? Betão, conta pra gente que time você torce. Torço pro Botafogo do Rio de Janeiro. Rapaz, o cara aqui no Mato Grosso do Sul torceu pro Botafogo. Um dos únicos, né? O cara é pentecostal, Botafogo, né? E você, Carlão? Rapaz, eu também vou passar vergonha que nem o Beto aqui, eu sou São Paulino, hein? Não, mas tamo junto, cara, tamo junto. São Paulo tá feio, tá complicado. Amanhã a gente espera aí que o São Paulão volte aí depois da Copa, né? Dá um gás de novo aí. Bacana. Gente, o bate-papo tá muito interessante. Agora a gente vai ficar sabendo um pouco aí do que os nossos pastores pensam aí a respeito de futebol. Se liga aí. Copa do Mundo, estamos aqui então com os especialistas, uma honra o nosso pastor Dionísio. E aí, para começar, eu queria perguntar para o pastor se nós, enquanto cristãos, podemos orar para o nosso time de coração ganhar. Ô pessoal, olha aí, vamos começar a fazer um aquecimento. Olha, eu vejo e eu encaro o esporte como qualquer modalidade, seja dentro do esporte, como qualquer uma outra função ou outra profissão. Assim como chega uma pessoa ora para ser advogado, para ser isso, para ser aquilo, ou passar em um concurso, de igual modo eu encaro. Eles estão ali vivendo intensamente o que 200 milhões de brasileiros queriam fazer. E eles estão representando nós. É justo que se orem para que alguma coisa aconteça, que o céu se manifeste. Então, né? Pode orar, galera. É a nossa pátria que está ali, entendeu? Com certeza. Então pode orar para o Brasil ganhar, hein? É a nossa pátria, né? E aí também nós tivemos um jogo agora, o último jogo da Alemanha contra a Suécia. No último minuto de jogo, o Toni Kroos, no momento ali de decisão, ele podia fazer um cruzamento e ele decidiu chutar direto pro gol e fez um gol que classificou a Alemanha, que está quase classificando a Alemanha para a próxima fase. E aí, tirando desse contexto, nós podemos... É importante, nós sabemos temos consciência da identidade que nós temos, quem nós somos, né, o talento que nós temos numa tomada de decisão. E aí eu queria saber o que o senhor acha disso. É importante eu saber quem eu sou para tomar decisões importantes. É importante, isso é uma inspiração até para vocês, para a juventude e para todos. Nunca desistir. Você está falando isso agora, eu não me recordo qual a seleção, em que campeonato, mas o Ronaldo, o fenômeno, sim, teve uma situação igual, a bola estava perdida. Ele conseguiu pegar e dar o gol de vitória para botar o Brasil para frente. Então, olha, meu amado, desistir nunca. Assim como esse cara sentiu que aquilo haveria uma possibilidade de uma vitória, assim também que sirva para a vida da gente. Sempre há uma possibilidade de você ser vitorioso, se erguer, se levantar para uma conquista, né? E conquista é conquista, sim, né? Seja ela qual for, quando a gente conquista, é uma coisa, salutar. É importante na vida da gente, de qualquer uma pessoa. Quando você conquista algo, você quer que toda a gente saiba. Não é isso? É isso aí, galera. É importante acreditar no nosso potencial, naquilo que Deus depositou nas nossas vidas. E para finalizar, pastor, qual que é o seu palpite do campeão aí da Copa do Mundo? Eu sou brasileiro, né? Como brasileiro, eu tenho que torcer e orar, e, enfim, pela nossa pátria. Veja bem, como é que eu vejo a situação em que o país passa, enfrenta uma vitória do Brasil, um campeonato vencido, a taça nas mãos. Eu acho que isso daria um ânimo a tantos brasileiros sofridos. Amém. Nós que já enfrentamos por tantas coisas, passamos por tantas coisas, por tantas dificuldades. Seria um pouquinho para o Brasil, o brasileiro erguer a cabeça. Parece que aquela taça vai ficar na mão de cada um.
dos 200 brasileiros que torcem, que oram, independente da religião que ele tenha, mas está orando, torcendo, rezando, enfim. Nós, como cristão, oramos. Mas tem muitas pessoas que exercem a fé de outra forma. Não vou condenar ninguém. O importante é que o Brasil seja campeão. Amém, é isso aí, galera. Obrigado, valeu. Nosso pastor Jonathan Soares. E aí eu queria começar perguntando, pastor, pro senhor se a Copa é do mundo. O crente pode assistir? Desde que torça pro Brasil. Então tá liberado, hein, galera? Tá liberado. Torcer pro Brasil, não, pode obviamente. assistir. Brasileiro então. que não torce pro Brasil não é brasileiro. É torcedor Nutella. Tá certo. Pastor, também fica em evidência aí, nós temos um jogador que está sempre em evidência, que é o Cristiano Ronaldo, nós sempre vemos comentários falando que ele se destaca pelo talento dele, e surgem comentários como que ele tem carregado o Portugal nas costas. Nós sabemos que tem uma frase até que fala que o talento ele pode vencer partidas, mas só o trabalho em equipe que vence campeonatos, né? E se essa frase hoje faz sentido para nós enquanto cristãos, é necessário nós nos envolvermos com outros cristãos, né? Trocar aquele espaço para que nós vençamos de fato o campeonato da vida, ou eu posso vencer esse campeonato da vida sozinho, sem me envolver? O que você acha? Um dos problemas do fracasso de Sansão foi quando ele decidiu andar sozinho. A vida ela precisa ser a vida em comunidade, né? Eu dependo de você para ser quem eu sou, né? Eu sou relacionamento. Nós não fomos criados para viver, nós fomos criados para conviver. Então, o próprio Cristiano, por exemplo, depende de um time. Ele é um centroavante, a bola precisa entrar na área, e para a bola entrar na área do adversário, a bola saiu da área do time dele. Então, o zagueiro precisou passar para o volante para o meio, o meia para o atacante. Eu entendo futebol, você viu aí, né? Foi em todos Pastor tá sabendo, hein? Né? Deus é uma comunidade, ele decidiu fazer o homem e ele não fez só, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É isso aí, galera, só vence quem se envolve, hein? E para finalizar, qual que é o seu palpite aí de campeão da Copa do Mundo? Sinceramente, até a última rodada eu estava crendo que o Brasil ia ser campeão. É óbvio que é a minha torcida, eu estou torcendo o Brasil, obviamente. Mas depois daquele gol no último minuto da Alemanha e a possível encontro nas oitavas com o Brasil, eu sinceramente estou muito temeroso. O fantasma do 7-1 voltou, exatamente. Mas se tivesse um palpite, Brasil ou Alemanha. Argentina, jamais. Tá certo, galera. É isso aí, pastor Jonatas, muito obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Você viu o que os nossos pastores pensam a respeito do futebol e é muito bacana a gente ter essa liberdade hoje, né, de poder falar sobre futebol tranquilamente. Em outros tempos, né, em algumas igrejas era meio difícil falar de futebol. Pecado. E hoje, inclusive, nós temos muitos atletas cristãos do futebol, né, no Brasil. Temos aí o Ricardo Oliveira, o Davi Luiz, o próprio Kaká foi um grande exemplo. Vários jogadores, né, que se dizem cristãos. Betão, qual que você acha que é a importância da gente ter no meio do futebol cristãos dando bons exemplos nos campos? Renato, eu acho muito importante porque você vê que esses jogadores eles atraem uma mídia que muitas das vezes um missionário, um pastor, ele não pode alcançar pessoas, né? Então vou dar um exemplo, no caso, na final da Olimpíadas, o Neymar colocou uma faixa na cabeça 100% de Jesus. Aonde aquela imagem dele chegou ali, eu creio que muitas pessoas que não sabiam o nome, viram ali, pode ter atingido muito, bem mais assim do que onde um missionário não chegou, não alcançou, tanto que houve uma repercussão teve emissoras que vetaram a faixa na cabeça dele. Deu muita polêmica. Né? E é interessante, os bons exemplos, né? Tem alguns, se dizem cristãos, podem até ser cristãos, mas aquela caminhada deles é eles com Cristo, mas é isso que eu tinha comentado. A visão, a mídia em cima deles positivamente para alcançar essas pessoas. O alcance que eles têm é maior, a mídia em cima deles é bem maior, então... Eu acho que você falou bem, inclusive eles podem alcançar pessoas que às vezes um cantor, um pastor, a gente não consegue alcançar, né? Inclusive até dentro das concentrações, a gente vê aí fotos de reuniões, de cultos que eles levam, inclusive pastores para ministrar, e a palavra de Deus ela tem o seu poder, né? Ela pode encontrar com certeza ali aqueles jogadores. Você vê assim também, Carlão? Inclusive eu lembro de um vídeo que eu vi do Zé Roberto, que ele acho que é ex-lateral do Palmeiras, né? Meio de campo, né? Isso, meio de campo.
ele pregando uma igreja, ministrando uma igreja. Eu acho que a gente precisa de pessoas cristãs em todas as esferas, em todos os lugares da sociedade. E no futebol não é diferente. É uma profissão como a outra. Profissão como qualquer outra. E com certeza um cristão ali, ele faz aparecer os valores do reino e com certeza faz Jesus aparecer onde ele está. Que ideia, que bacana. Com certeza, eu acho que essa é a visão que nós temos caminhado, né? Do jovem hoje entender que não importa qual seja a profissão que ele vai escolher, o caminho que ele vai trilhar com a sua carreira profissional, que quando ele estiver trilhando esse caminho, que ele possa levar o amor de Deus através da profissão dele, através da vida dele, que vidas sejam tocadas, né? Hoje a gente entende que a gente não precisa ser crente só dentro da igreja, né? Na verdade, não deve ser só dentro da igreja. Nós devemos ser sal e luz, então tudo que a gente fizer, a nossa vida como um todo, deve resplandecer o amor de Deus. Gente, mas nós estamos aí, né, falando sobre Copa do Mundo, né? Essa segunda Copa aí, na verdade a primeira, depois do 7-1 da Alemanha. Né, o 7-1 está entalado na garganta de muito brasileiro aí. Você acha, Betão, depois do 7-1 aí o Brasil tem chance de ser campeão? Eu creio que sim, tá? A seleção renovando, alguns bastante jogadores, né? E eu creio que tem potencial, Renato. Conversamos meio no empate ali, mas tem potencial. O Brasil tá cada jogador bom ali que pode mostrar o futebol no decorrer da competição, né? Lembrando que esse programa está sendo gravado uma semana antes, né? Ainda tem o terceiro jogo do Brasil contra a Sérvia, né? Então vamos ver se essa gurizada tá boa de palpite. Você acha que o Brasil passa, Betão, para a segunda fase? Passa, vai ganhar da Sérvia de 3-1. E você, Carlão, depois do 7-1, como você acha que... Eu acho que vai dar 2-1 pro Brasil. O Brasil classifica em primeiro. E o Brasil tem chance de ser campeão? Pai, se continuar jogando essa bola que tá, acredito que não, hein? Tem que melhorar. O Neymar tem que parar de cair. O Gabriel Jesus tem que fazer uns golzinhos ali. Vamos torcer, mas eu acho que se melhorar o futebol, a Copa inteira, tá? Acho que as melhores seleções estão no nível, não dá pra falar nível ruim, mas no nível mediano, né? Tá muito igual as seleções melhores aí, com aquelas que são consideradas as piores. Estão jogando de igual para igual. O futebol parece que é uma nova realidade de futebol, essa igualdade. Mas eu acho que o Brasil tem chance sim, se correr atrás da bola, tem chance sim, passar esses grandes, Alemanha, Espanha, enfim. Legal, bacana. Queria agradecer aqui a presença de vocês pelo bate-papo de hoje. Betão, obrigado por estar com a gente aqui hoje, cara. Tudo meu. Carlos, obrigado, cara, pela sua presença. Isso aí. Amém. Gente, esse foi o nosso programa hoje sobre futebol, né? E eu creio que a mensagem que o brasileiro realmente quer, além do futebol, ele quer um país melhor, ele quer um país onde ele tem acesso à saúde, à educação. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então esse ano é um ano eleitoral, que você possa ir buscar a direção de Deus para poder votar com consciência, para que as autoridades do Brasil sejam constituídas homens e mulheres segundo a vontade de Deus, que vão trazer realmente justiça social para o Brasil, né, para o brasileiro voltar a ter aquilo que ele merece, aquilo que ele precisa, ou até mesmo aquilo que ele nunca conquistou em diversas áreas sociais, e que o nosso Brasilzão aí possa vencer a Copa do Mundo, que você possa assistir os jogos com a sua família, celebrar e se alegrar com a nossa seleção. É isso aí, gente. Vamos sair agora com um pouquinho de música para alegar a sua tarde. Se liga aí. Meu desejo é
Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Ah, que susto, achei que vocês tinham sido arrebatados, só eu que não. Amém. Muito bom nós estarmos aqui. E o Jonathan levantou a bola, praticamente, né, resumindo aquilo que nós vamos falar aqui, né? Porque essa palavra de hoje é para quem... Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos aqui são felizes e casados? Amém. Casados e felizes. Amém. Bem casados. É isso aí, amor. Isso aí. Ok. Quantos namoram? Quantos noivos? Ali, outros dois ali também. Muito bem, muito bem. E quantos solteiros felizes em Jesus? Aleluia. Aí, gente, é isso aí, é isso aí. É essa empolgação que eu queria. É isso aí, é isso mesmo. Mas nós não vamos falar só de relacionamento afetivo. Amém? Nós vamos falar de relacionamento talvez a partir de uma perspectiva que você ainda não tinha pensado, não tinha visto. Vamos falar sobre desenvolvermos relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e sermos mais felizes. Esse é o tema dessa palavra. Desenvolvendo relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e para sermos mais felizes. Amém? Amém? Então eu queria que você virasse para essa pessoa bonita que tomou um banho, apesar de hoje ser sexta-feira, né? E fala assim: se segura aí nessa cadeira. Nós vamos passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Fala para ele: Deus vai passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Amém? Amém? Queria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Amém. Espírito Santo, querido, obrigada pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nos entregar completamente ao Senhor. E eu me incluo mesmo. Para que o Senhor nos envolva aqui com a tua presença. E para que o Senhor nos ensine. Tua palavra diz, Jesus disse a seu respeito, que você que viria nos ensinaria todas as coisas. E nós precisamos aprender. É de uma importância tão grande que nós aprendamos a respeito disso. Então, nós nos entregamos, nós abrimos o nosso coração. Nós te pedimos que você leve cativo a obediência de Cristo, nosso entendimento aqui nessa noite. Em nome de Jesus, para que tudo aquilo que precisa ser ajustado, melhorado, Senhor, em nome de Jesus, ampliado no nosso entendimento, nos nossos corações, dentro dos nossos relacionamentos, seja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma conta de nós, nos abençoa, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Por que é tão importante que a gente pare para pensar, para analisar como é que estão os nossos relacionamentos? Eu comentei no programa, né? E vou falar aqui novamente, que o pastor Alain Brizotti, num livro que nós lemos recentemente, eu recomendo, o título dele é Deus está na sua casa? Ele é um livro sobre relacionamento conjugal e familiar, muito bom. E você pode inclusive já começar a ler agora mesmo sendo solteiro, amém? Isso vai te dar uns pontos a mais, né? No seu currículo. Ele diz o seguinte, citando John Milton, que escreveu um famoso poema épico chamado Paraíso Perdido. Ele diz assim:
que a solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Lá no Éden perfeito de Deus, antes que o diabo maculasse a humanidade com pecado, o olho de Deus detectou algo que não era bom, e foi a solidão de Adão. Depois de muitas vezes repetir, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí depois da gente, ele viu que era muito bom. Aleluia. Né? Sim, faltava gente lá. Mas esse muito bom aconteceu só depois de ele primeiro olhar para Adão e falar: não é bom que ele esteja. Então, isso mostra uma característica bastante maravilhosa, uma característica extraordinária do caráter de Deus. O nosso Deus ama relacionamentos. Amém? Deus ama relacionamentos. O pastor Rick Warren diz também que porque Ele é amor é que Ele dá um imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional. Ele se apresentou usando expressões, né, para se identificar, expressões familiares. Ele se identificou a si mesmo como pai, não é? É uma expressão familiar. Ao Filho, ao Espírito Santo. Eles são três, é um, mas ao mesmo tempo são três. Deus tem uma natureza, tem em si uma natureza relacional. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança também no que diz respeito a isso. Ele nos criou seres dotados de uma capacidade relacional, dotados de capacidade e de necessidade de se relacionar. Deus nos fez pessoas sociáveis, amém? Mesmo aqueles que não gostam muito, mas você foi criado para ser alguém sociável, a começar por você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E mais do que nos fazer com essa capacidade de nos relacionarmos e também com uma necessidade de nos relacionarmos, Deus encheu de benefícios e de propósito esse ato de relacionar-se. Há propósito em se relacionar, amém? E quando eu falar aqui dessa maneira, de maneira geral, em relacionar-se, eu não estou falando só desse relacionamento homem e mulher. Não, eu estou falando de todos os níveis de relacionamento. A começar do relacionamento que nós temos com Ele e dos relacionamentos que nós temos com todas as pessoas ao nosso redor, inclusive com o relacionamento que é estabelecido entre homem e mulher, que sem dúvida nenhuma é o mais profundo dos níveis de relacionamento que a gente vai ter interpessoal. Então, o nível mais profundo de relacionamento interpessoal que você vai ter com alguém é se casando e um dia se tornando um com essa pessoa. Depois do relacionamento com Deus, não tem nenhum relacionamento mais íntimo e mais profundo que a gente estabeleça nessa terra, além desse relacionamento, que é o relacionamento conjugal. Mas quando eu falo em sermos dotados de capacidade e de necessidade de nos relacionarmos, então nós estamos falando de todos os níveis de relacionamento. Deus quer, Ele deseja, Ele nos criou para isso e Ele ordenou que a gente se relacione. Amém? Não é só um desejo de Deus, não é só uma expectativa dEle, é também uma ordenança, que a gente se relacione e que a gente se relacione direito, que a gente se relacione de uma maneira saudável, que a gente se relacione para podermos experimentar todos os benefícios e para cumprirmos todo o propósito dentro dos relacionamentos que Ele nos permitir estabelecer aqui nessa terra uns com os outros.
e inclusive os afetivos entre homens e mulheres, inclusive dentro do relacionamento conjugal, mas não só. Amém? Agora, o que acontece muitas vezes é que os nossos relacionamentos nem sempre eles se desenvolvem de uma maneira satisfatória, né? Às vezes a gente tem uma expectativa a respeito de relacionamento, né? Às vezes uma expectativa a respeito do relacionamento entre amigos, uma expectativa a respeito desse relacionamento que nós temos aqui entre irmãos, uma expectativa a respeito do relacionamento que a gente tem, né, conjugal, e nem sempre a nossa expectativa corresponde à nossa realidade. Aliás, às vezes, não raras vezes, infelizmente, mesmo entre nós cristãos, às vezes tem um abismo imenso entre a expectativa que a gente tinha a respeito do relacionamento e o que a gente vive na nossa experiência, no nosso dia a dia. Nem sempre o nosso dia a dia corresponde com aquilo que a gente esperava e, de fato, satisfaz o nosso coração, preenche, sabe? Realmente não corresponde àquilo que Deus esperava que a gente experimentasse e muito menos, às vezes, acaba correspondendo àquilo que Ele tinha como propósito para o nosso relacionamento. E aí a gente pode fazer, inclusive, assim, um checklist aqui. Eu montei umas perguntas aqui para a gente fazer um checklist, né? Por favor, não responda alto, tá? Não responda alto. Fala para a pessoa do seu lado, não responde alto. Disfarça. Não, tô brincando. Aqui não precisa disfarçar, mas realmente não responda alto. Não responda alto, mas responda aí no seu coração com toda a honestidade. Com toda a honestidade do seu coração. Algumas dessas perguntas aí que eu vou fazer. Você tem falado com a sua família e com seus amigos e irmãos num relacionamento aberto e honesto? Você tem falado a verdade com seus amigos e irmãos? A sua boca tem sido fonte de amor ou de inimizade no meio deles? Você tem exercitado o perdão na sua família e também com seus irmãos e amigos? Há amargura no seu coração por situações mal resolvidas, injustiças, traições, maledicências, mentiras causadas às vezes entre esses relacionamentos familiares e irmãos e amigos, ou causados a eles por você? Seus pais podem dar um bom testemunho a seu respeito da maneira como você os trata? E os seus irmãos? Os de sangue. Você costuma ser o juiz dos seus amigos e dos seus irmãos? Você abençoa ou atrapalha as pessoas que estão próximas a você? Agora a gente vai um pouquinho mais fundo aqui. Pode respirar, respira. A pureza na maneira como você se relaciona com as pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, a santidade nos seus relacionamentos. As pessoas podem se aproximar de você sem sofrerem constrangimentos de ordem moral ou sexual. Quando você começa a namorar, você some da igreja? Ou você some da sua família, ou dos seus amigos? Não, ninguém tem aquele amigo que de repente começou a namorar e até esqueceu que tem você lá no meio dos contatos dele, né? Ninguém nunca passou isso. Não. Você consegue namorar sem se envolver sexualmente com seu namorado? E agora para os cônjuges. O seu cônjuge, seu marido,
a sua mulher, eles podem dar um bom testemunho de você a respeito de como você os trata? Não responde alto. E os seus filhos? No geral, as pessoas perto de você, elas têm condições de dar um bom testemunho da maneira como você as trata, da maneira como você se porta no seu relacionamento com elas? Gente, queria dizer para vocês que eu não estou aqui, nem nós, todo esse mês, nós não pretendemos esgotar esse assunto. Nós não pretendemos falar com vocês aqui como se nós fôssemos os donos da verdade. Eu não pretendo abordar tudo que existe sobre relacionamento hoje aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que, baseado naquilo que a gente tem compreendido também, e para atender as necessidades que temos aqui, e em alguns anos de caminhada com Deus, e também acompanhando pessoas, creia, não é o diabo. Muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E o ambiente em que a gente mais erra, em que a gente mais é ferido, e normalmente onde a gente mais é atrapalhado no cumprimento do pleno propósito de Deus para as nossas vidas, é nesse ambiente relacional. Tem mais de 20 anos que eu acompanho pessoas. Estou falando isso para você com experiência de causa. E porque eu própria, muitas vezes, me vi amarrada, presa, vivendo menos do que aquilo que Deus tinha para mim, porque eu não estava vivendo, me relacionando de maneira saudável, em especial, eu estava permitindo na minha vida alguns relacionamentos ruins, tóxicos, nocivos, que estavam me afastando da vontade de Deus. Relacionamento tem tudo a ver com a maneira que a gente se relaciona com Deus, porque é preciso que a gente seja crente na maneira de se relacionar, para começar. E é um pouco disso que a gente vai tratar aqui, mas entendendo qual é a vontade, qual é o propósito que a Bíblia diz. Pelo menos 3 coisas aqui das principais a respeito de relacionamento. E eu acredito que se a gente puder, de maneira amadurecida, permitir que Deus fale conosco, que Ele mexa com o nosso coração lá no fundo, permitir, se a gente pudesse se permitir mudar, se a gente pudesse se permitir transformar, permitir aquela ação da lavagem de água pela palavra de Deus que renova a mente, como está lá escrito em Romanos 12. Então, sem nenhum medo de errar, você vai andar 10 anos em 1. Você vai dar um salto na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seguramente. E se você já vive bons relacionamentos, eles vão ficar melhores ainda. Se você de repente já tem um bom casamento, ele vai ficar melhor ainda. Se você já tem filhos, já tem entendido como tratá-los bem, Deus vai fazer você melhorar mais ainda. E você que está tentando entrar nessa seara, muito antes disso, você vai viver com muito mais plenitude, feliz, viver no propósito de Deus, pleno. Sem estar à caça de alguém achando que é isso que vai fazer de você um ser humano melhor. Não, já há relacionamentos disponíveis para nos melhorar, mesmo antes desse afetivo. Isso também tem a ver com aquilo que Deus espera para o relacionamento. Amém? Amém? Então, se a gente pudesse sintetizar pelo menos 3 das coisas mais importantes que a Bíblia diz sobre relacionamento. A primeira delas está lá em João 17,
no versículo 21 ao versículo 23. Eu quero que você abra alguns textos, vou fazer questão de que a gente leia. Porque eles são bem importantes. João 17, a partir do versículo 21. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Dava para a gente falar 6 meses de Sexta Mais só sobre essa oração aqui de Jesus. Mas a gente vai falar um pedacinho só de uma das coisas que Deus espera no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Quem achou, diz achei. João 17, versículo 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga, perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado, e a eles como me tens amado, a mim. A primeira grande verdade que Deus diz a respeito dos relacionamentos é que Deus espera se revelar às pessoas pela maneira como os seus filhos se relacionam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A maneira como a gente se relaciona tem o poder de mostrar a Deus e o seu amor, especialmente no que diz respeito ao ato dele de enviar seu filho Jesus. Eu queria saber, Gustavo, de você, o que você achou da nossa Sexta Mais hoje, né? Foi um bate-papo aí referente a vários temas, namoro, casamento, sexualidade. O que você achou da nossa Sexta Mais hoje? Cara, foi bem interessante porque foram várias perguntas que às vezes muitas pessoas têm e que às vezes tem vergonha de perguntar, e como foi uma coisa anônima, o pessoal perguntou, e sendo embasado pelos líderes na palavra de Deus, eu acho que foi bem edificante, esclarecedor em muitas coisas, né? Não só para mim, como para todo mundo que estava presente. Foi bem bacana. Que bacana. E o que você tem percebido na Sexta Mais? Ela tem trazido uma edificação para sua vida, ela tem acrescentado na sua vida? O próprio nome já fala Sexta Mais, o que ela tem trazido demais aí para sua vida? Sim, sem dúvidas, cara, sem dúvidas, demais. A palavra diz que a gente tem que sempre se alimentar do novo, né? E sempre tem, mesmo que seja alguma coisa que a gente já sabe, uma outra perspectiva, com uma outra olhar, vem sempre acrescentar, sabe? E na minha vida tem sempre vindo acrescentar a melhorar em áreas que eu tenho pecado, sabe? Áreas que eu tenho estado em falta, sabe? Entendi. Então sempre tem a acrescentar, assim, principalmente na minha vida, porque perfeito a gente vai ser só no céu, né? Então Com sempre certeza. tem acrescentado bastante. Foi muito bom. Eu acho assim que a visão dos nossos líderes foi uma ótima ideia de ter feito um culto assim mais voltado para esse assunto, porque a gente sabe que tem muitos jovens nossos que têm várias dúvidas, as perguntas foram bastante e tal, e eu acho que eles deixaram bem claro assim todas as dúvidas que o pessoal tinha. Bacana, legal. E a Sexta Mais, ela acontece toda sexta-feira, né? E eu quero saber o que é a Sexta Mais, o próprio nome já fala, é uma Sexta Mais, o que ela tem acrescentado na tua vida, edificado? A Sexta Mais pra gente é o ambiente assim que a gente se entrega de verdade, que a gente vem para poder estar em comunhão com Deus, e assim, muita gente tem a semana corrida e tal, e a Sexta Mais é um lugar pra gente dar aquela relaxada e tal. E tem acrescentado muito na minha vida, acho que não só na minha, mas na vida de todos que frequentam, né? Sim. E eu indico para todo mundo, vem na Sexta Mais, vem com a gente, vamos adorar a Deus, e é isso aí. Eu queria saber, Matheus, o que você achou do nosso culto hoje, que foi bem temático aí, um bate-papo referente a namoro, noivado, casamento, tema bem aberto. O que você achou? Você gostou? Curtiu? Pô, foi um culto hoje muito bacana, que a gente pôde aprender de uma maneira descontraída, de uma maneira inovadora, onde a gente pode fazer perguntas mais objetivas, perguntas diretas do nosso interesse para desenvolvimento pessoal. Amém, bacana. E referente a Sexta Mais, o que você tem achado dela? Tem trazido uma edificação para sua vida? Tem te acrescentado?
Pô, a Sexta Mais é um ambiente onde a gente pode adorar Deus em comunhão, adorar Deus como igreja, como a juventude de Cristo. Cada culto a gente é renovado, o nosso entendimento é renovado a cada culto de uma maneira nova, uma maneira diferente. Cada vez mais a gente pode sair daqui pronto para enfrentar os nossos problemas do dia a dia. Bom, gente, esse foi o nosso programa Sexta Mais de hoje e a gente espera que você possa ter sido edificado, abençoado pelo que nós conversamos aqui. Hoje nós não teremos o nosso culto Sexta Mais, nós vamos ter a Sexta Out, que é a reunião dos jovens nas casas. Então você pode entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e conferir quais são os endereços dessas casas. Os endereços das redes sociais são ADM Jovem Sede. Entre lá, mande uma mensagem que a gente envia para você o endereço da casa mais próximo a você. É isso aí, gente. Um grande abraço e até semana que vem.